A TV Itaú já está no ar. Estamos chegando! Alô, meu povo, TV Itaú está no ar. Itaú de Minas, município situado no sudoeste de Minas Gerais, a 360 quilômetros da capital mineira. Surgiu com o nome de Córrego do Ferro, com uma área de aproximadamente 150 quilômetros quadrados. Tem sua altitude máxima de 1.095 metros, na cabeceira do córrego Tebas, e a mínima de 712 metros na foz do Rio Santana. Fake news com linguagem clara e bem alegre, com entendimento para o nosso povo e profissionais da hora com imparcialidade. Segundo o historiador Antônio Grilo, em meados do século XIX, Joaquim Gomes de Souza Lemos, fazendo o que deve ter sido um dos primeiros levantamentos da divisa do município de Passos, faz referência ao povoado do Córrego do Ferro. Era o final do ano de 1870. Contudo, inventários anteriores a esta data e catalogado nos arquivos cartoriais passense dão conta de atividades de mineração de ferro na localidade do mesmo tempo em que se referem aos caminhos que passam pelo Morro do Ferro. Pelo Córrego do Ferro, Rio São João, Rio Santana, entre outros. Entrevista rolando e cobrindo os eventos e o povo atualizando. TV Itaú. Tudo tem origem ainda na primeira metade do século XIX, quando se estabilizavam aos arraiais dos sertões de Jacuí e se configuravam com nitidez os caminhos que os ligavam. Fake news com linguagem clara e bem alegre, com entendimento para o nosso povo e profissionais da hora com imparcialidade e profissionalismo que tem seriedade. Vamos ir onde tem notícia. Na época, era bem conhecido o chamado Caminho do Desemboque. Roteiro de caravanas, sertanistas e aventureiros que do rio Sapucaí buscavam aquela importante vila ainda no século XVIII. Do porto do Rio Claro, cortavam pelo vale de Tampinhé e vinham sair na Serra de Ventania. Daí, custeando-a, iam em direção a Jacuí, pelo sul, ou ao desemboque pelo norte, passando pelo Bom Sucesso, Barra de São João, Quartel Aterrado, Serra das Sete Voltas e, finalmente, a desemboque. Atualizando, informação chegando, entrevista rolando e cobrindo os eventos e o povo atualizando. TV Itaú. Por volta de 1900, nessa localidade existiam poucos habitantes fazendeiros e mineradores que desbravaram as matas descobrindo riquezas naturais com uma vida simples marcada por lutas e desafios. Cravada nos chamados Sertões do Jacuí, Itaú de Minas nasceu de um conjunto de 3 fazendas, sendo a mais antiga de propriedade de Pedro Rodrigues de Amorim, conhecido como Pedro Quita, e outro Calixto José de Souza, de 1908, e uma terceira de posse de Francisco Mendes, posteriormente comprada pelo coronel Gasparino Ferreira de Andrade. Todas as fazendas eram conhecidas como Córrego do Ferro, por estarem situadas às margens do referido córrego. Nessa época, quase toda a economia girava em torno do cultivo das lavouras e da criação de gado nas fazendas. O transporte era feito por carro de boi e de cavalos, e a iluminação nas casas se davam através de cadeias. Nesses anos, também havia a exploração do mármore, do cal, até a fabricação de tijolos. Eram essas as opções de trabalho e, apesar de se dar de maneira ainda muito precária, seu resultado era vendido para toda a região. O primeiro produto era vendido em São Paulo, trazido para Itaú de Minas,
por Otávio Amorim, uma família de espanhóis que já conheciam este tipo de serviço. Linguagem clara e bem alegre, com entendimento para o nosso povo, e profissionais da hora com imparcialidade e profissionalismo que tem seriedade. Em 1910, pesquisava-se a região para se construir a primeira hidroelétrica, favorecendo a vinda da Siqueira Meireles Junqueira e companhia. E já em 1911 foi construída a Usina Santana nos arredores de Itaú de Minas. Apesar de ser apenas um conjunto de fazendas, a energia elétrica chegou às casas ao longo do Córrego do Ferro, ainda que de modo precário. A energia elétrica foi um dos primeiros fatores externos a interferir no ritmo da vida sertaneja. E a empresa distribuidora ficou conhecida como Força e Luz. Percebe-se que neste ano já havia trabalho dos caieiros, dos principais fundadores da Usina Santana, como Joaquim Mário de Souza, Joaquim Siqueira e José Balbino de Siqueira. Circulavam por essa região quando provavelmente se depararam com a riqueza mineral aqui existente. Na utilização das pedras, transformando-as em cal, essa região sempre foi muito rica de calcário. Os primeiros caieiros foram Joaquim de Oliveira, Antônio Pedro Amorim e João Kirchner, conhecido como João Alemão, que desenvolviam todo o trabalho manual com as pedras. A Siqueira Meireles Junqueira e companhia instalou-se na região para fornecer energia às cidades de Passos, São Sebastião do Paraíso, Cássia, Pratápolis, São Tomás de Aquino, Capetinga, Jacuí, entre outras. E dentre todas essas cidades, Itaú foi beneficiada pelo mesmo sendo uma zona rural, por estar localizada dentro de seu perímetro a primeira usina hidroelétrica, com a usina situando-se em Itaú. A localidade passou a ser mais conhecida. Entre os anos 10 e 30, o governo federal iniciou investimento na implantação das redes ferroviárias em todo o Brasil. Com maneira a facilitar o transporte interno de mercadorias, acreditava-se por volta de 1918 já estava em construção a ferrovia Córrego do Ferro, inaugurada oficialmente em 1921. Embora o ramal itauense estivesse pronto em 1919, a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro tomou a denominação Córrego do Ferro e fez a sua tradução para o Tupi-Guarani. Ita quer dizer pedra, mas quer também dizer ferro, metal, e U quer dizer como Paraná, Rio, Riacho, Ribeirão. Não há, pois, novidades com a contradição alguma. Itaú significa corretamente Córrego do Ferro e não Pedra Preta, como muita gente diz por aí. A maioria dos autores que tratam da história de Itaú de Minas afirma que o significado do vocábulo tupi, Itaú, em português, seria Ita, de pedra, e U, de dura, relacionando um termo pedra dura com o calcário extraído na região. Anos mais tarde, com a vinda da Companhia de Cimento Portland, foi acrescendo o de Minas, já que existia outro município brasileiro com o mesmo nome, Itaú. Nesse período surgem os primeiros negociantes. Entre eles, Antônio Pedro Amorim, Nhonhô Pires, que iniciam o comércio fornecendo produtos em geral, como sal, querosene, macarrão, fumo e também tecidos e armarinhos, que anteriormente eram buscados nas cidades vizinhas, o que dificultava todo o trabalho. No início dos anos 20, conta-se que cerca de 15 pessoas teriam morrido no local, por ocasião da varíola, conhecida popularmente por bexiga. E diante do pânico e da precariedade de remédios, muitos doentes foram transportados para Passos, a fim de serem vacinados. As casas eram defumadas para neutralizar o mal e, em casos de morte, os enterramentos eram feitos em covas marcadas,
Esse mal já terá assustado os pascenses há décadas e esses foram em busca de meios para amenizar a peste. Em 1928, pela necessidade de gerar mais energia elétrica na região e pelo aumento da demanda nas cidades vizinhas, é construída a usina de São João. Quero o Itauense bem atualizado, com animação e batendo palma. Na década de 30, pela ausência de um local para a alfabetização, Gasparino de Andrade constrói uma casa que atualmente encontra-se em frente ao pré-municipal Dona Nem, na Praça Governador Valadares, para início da alfabetização. Os primeiros professores foram Paulo Parreira e, posteriormente, José Ramos de Oliveira, conhecido como Zé Professor. Esses que se dedicaram à formação educacional dos primeiros moradores. O fazendeiro Pedro Quita era grande criador de gado e em sua fazenda conta-se que havia vários cômodos no quintal para pouso e abrigo dos boiadeiros, e em frente à sua fazenda foi construído um cruzeiro para as orações. Nessa época, os habitantes se reuniam no local e o Monsenhor Messias Bragança celebrava as missas. E somente em 1936, o primeiro morador empenharam a construção da primeira capela com o nome de Nossa Senhora da Penha, erguida no terreno doado pela Umbelina Alves Amorim, conhecida como Dona Nem, esposa do Antônio Pedro Amorim. Local onde passou a ser ponto de encontro para cerimônias e festas religiosas quermesses. Com linguagem clara e bem alegre, com entendimento para o nosso povo e profissionais da hora. Nessa época, não havia celebrante próprio. Os padres vinham hora de Passos, hora de Pratápolis. Passaram nesse local Padre Aureliano, que muito lutou pela instalação da água, Padre Egídio e José de Leposte, que ficaram hospedados em uma residência próximo à estação e à capela. Por não haver cemitério, conta-se que as crianças eram enterradas ao redor da capela e os adultos eram levados em banguês, padiolas, até o Campo Santo local, na cidade de Passos e Pratápolis. Logo depois, foi construída por Esmeraldina, conhecida por Dona Diná, a capela do Bom Senhor Jesus da Laura. Em sua propriedade, por ter feito uma promessa ao santo quando ainda muito doente e fora benta por um baiano, o que fez prometer que, caso viesse a se curar da doença, construiria a capela em agradecimento à devoção. O pedreiro foi Gaspar Campos, pioneiro da profissão. Naqueles tempos de muitas doenças, medicina atrasada e poucos médicos, os problemas de saúde eram tratados pelos farmacêuticos locais como Alfredo Braga, Sancler. Em casos urgentes, os pacientes eram encaminhados ao tratamento nas cidades vizinhas. Até o momento, Itaú vivia como família. Estavam todos presentes nas quermesses, nas brincadeiras de ruas, nas calçadas e pescarias, mas que sempre ficavam prejudicados devido às lideranças administrativas não pertencerem ao local, pois Itaú era um bairro de Passos. Alô, meu povo, TV Itaú está no ar. Foi fundado em 1954 a agência do Banco do Itaú, pelos membros da diretoria da fábrica de cimento. O distrito movimentava muito dinheiro e necessitava diariamente o serviço bancário que era realizado em cidades vizinhas. Por apresentar dificuldades na locomoção, criou-se o Banco Itaú, que teve raízes nessa localidade, expandindo-se posteriormente por todo o país. O primeiro gerente foi João Wilson Alcântara, junto com o assistente Bento Alves da Silva.
Em 1956, inaugura-se o Itaú Esporte Clube, criando maiores oportunidades de diversão para os itauenses, com grandes e inesquecíveis bailes de debutantes, carnavais, além das piscinas, quadras, brinquedos que entusiasmavam as crianças e os jovens. Oficialmente, em 15 de maio de 1960, acontece a tão esperada visita do jogador Pelé para a inauguração do estádio Engenheiro Jorge Oliva e que, obviamente, ficou lotado para sua recepção. Foi o jogo entre o time do Santos Futebol Clube contra o time local, terminando com um placar de Santos 3 e Itaú 2. Quero o Itauense bem atualizado. Em um terceiro doado por Gasparino de Andrade, em 1958, inicia-se a construção da instituição Fundação Hospital Itaú, que já atendia em caráter provisório em outro local e que foi inaugurado em 1962, com a vinda de grandes médicos e um corpo clínico completo. E essa história continua numa segunda parte de um segundo vídeo, porque Itaú tem história. E a gente espera que você tenha gostado dessas histórias, desses trechos, desse percurso do tempo, nessa linha do tempo, que você que está aí, assista todo esse vídeo. E se você curtiu, deixe o seu joinha, comente muito. Se conseguimos 1000 visualizações, vamos dar sequência a essa história de Itaú de Minas até hoje, até 2024. Grande abraço para você que curte e assiste a TV Itaú no YouTube. Vamos e onde tem notícia, informação. A voz do povo também é participação. Povo atualizado, sempre participando. Quero ver, curtir e sair compartilhando.